Então vamos lá, pessoal, vamos ao nosso curso completo de números complexos. Nessa nossa primeira aula, nós veremos conceitos fundamentais e importantes aí, relacionados aí a esse capítulo. Como sendo o curso completo, ou seja, partiremos da base mesmo até o nível mais avançado possível. Nós incluímos aqui então todo o público aí. Ou seja, se você está no ensino secundário e quer assistir essas aulas, esteja à vontade. Essas aulas também ainda é para si. Agora, se você está então se preparando para o exame de admissão e queres derrubar mesmo o exame de admissão, também essas aulas ainda é para si. Agora, se você está no ensino superior e queres também aí fazer sucesso no ensino superior, também essas aulas aí então é para si. Ou seja, nós partimos do básico até aí os conceitos mais avançados aí relacionados aos números complexos. Essa é a nossa primeira aula aí. Agora, nós temos aqui então alguns serviços que podem te salvar assim. E caso queira se preparar para o exame de admissão e levar esses exercícios aqui a tornar mesmo exemplo, nós somos a solução. E também se você está no ensino superior e queira mesmo também ter assistência eficaz nas cadeiras como sendo a então alga, né, que é álgebra linear, a então análise matemática 1, 2, 3 e também a matemática discreta 1 e 2, também nós somos então aí, ok? A solução. E vamos aí, eu sou Júlio Momadi, o vosso craque de sempre, e vamos então à aula. Muito bem, nós temos aqui então números complexos, essa aqui é a nossa primeira aula, ou seja, aula 01. Agora, nas classes anteriores, nós sim vimos os conjuntos numéricos, ou seja, viu o conjunto então bem pequeno aí, o aquele conjunto que você usa então para contar então manga, por aí vai. Então esse conjunto lá na primária, e nós estamos aqui do conjunto dos números que é natural. Além desse conjunto de números naturais, também nós vimos os conjuntos de números inteiros, que é um conjunto então um pouquinho maior aí, relacionado aos números então naturais. Esse conjunto representamos aqui então com esse tracinho aqui, só para representar então o conjunto. Agora, além dos números inteiros, também nós temos conjunto de números racionais. Muita atenção aí. Veja só, veja aqui. Nós temos aqui então os conjuntos dos números aí então racionais. Mais ou menos para aqui. Agora, os números racionais não são únicos só. Se temos racionais, também nós temos outro conjunto que é disjunto em relação aos números racionais. Esse conjunto aí é chamado de números irracionais. Muita atenção aí. Então, esse conjunto nós podemos chamar de conjunto de números então, aqui, irracionais. Agora, o conjunto aqui que une os números racionais com os irracionais, esse conjunto é chamado do conjunto dos números aí, então reais. Então, todo esse conjunto nós podemos se chamar de conjunto de números então reais. Mas não podemos parar por aqui. Temos outro conjunto que é o conjunto de números complexos. Veja só aqui, o conjunto de números complexos ele é quem então envolve, ou seja, inclui todo esse conjunto, um conjunto bem maior aí. Ele inclui os reais, assim como os próprios números complexos. É representado pelo símbolo C com esse tracinho aqui só para representar aí conjunto. Agora, como é que surgiu o conjunto de números complexos? Podemos estar aqui então recapitulada aí para aqueles craques que não têm muita experiência. Veja aqui. E nesse caso, na verdade, nós podemos partir aqui o conjunto aqui dos números então naturais, em que são aqueles que nós usamos para contar o quê? Para contar então manga aí. Agora, este 1, 2, 3 são os números então naturais. Agora, não basta só. Veja só, se você continua este lado, então que são simétricos dos números naturais, nós teremos aqui então o conjunto de números, nesse caso, inteiros. Então, o conjunto de números aqui, então, aqui racionais são aqueles que envolvem aí, então, os conjuntos de números inteiros e também as frações. Imagina só, aqui temos, por exemplo, 1 sobre 2. Então, todas as frações são os principais representantes aí dos conjuntos de números, nesse caso, racionais. Agora, não podemos parar por aí. Temos, por exemplo, raízes quadradas que não são perfeitas, né? Raízes quadradas que não são perfeitas, assim como sendo π, por aí vai. Então, esse π e raiz quadrada que não são perfeitas, por exemplo, raiz quadrada aí de aí está o 5, por exemplo. Então, raiz quadrada de 5, apesar que não poderia ser aqui, tinha que ser, por exemplo, aqui raiz quadrada de 12, não é? Então, este aqui não podemos então calcular e pertencer ao conjunto de números aqui, então, racionais, visto que não podemos representar em forma então, de uma fração inteiro sobre então, inteiro, tá? Agora, esses π, assim como raiz quadrada de 2, de 3, pertencem nos números então aqui o quê? Irracionais.
Agora, o conjunto de todos esses números aqui, que são racionais, assim como irracionais, como você acabou de ver aí, nós chamamos aqui então o conjunto de números aí então reais. Agora, imagine só, lá quando nós temos na primária, que é 10ª classe, nós vimos sim alguns problemas que não conseguimos resolver. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Este número aqui nós dizemos que não pertence ao conjunto de números reais. Então, muitas pessoas dizem que não existe. Atenção, existe sim, ele aqui então pertence ao conjunto dos números, aí então, complexo. Muita atenção aí. Nós veremos como é que nós podemos então calcular este assunto aqui. Então, pode ficar calma aí, verá logo a seguir. Nos conceitos, então, importantes. Muita atenção aí. Agora, veja só, veja aqui. Eu posso mudar aqui de página, só para poder também acompanhar aqui outros conceitos. Eu sei que sim, você está super ansioso aí. Muito bem, na verdade os números complexos, eles são do tipo como sendo que Z, atenção, veja só. Temos aqui então Z, em que será igual a então a mais então aqui B, BI. Agora, esta aqui poderia ser aqui a representação do número complexo. Agora, esta parte aqui, onde aparece o A, tem nome sim. Esta parte nós chamamos aqui daqui a parte real do número, ainda do número complexo. Nós podemos escrever a parte então real, tá? É a parte real do número então complexo. Agora, esta parte aqui também tem nome. Nós chamamos aqui da parte imaginária. Parte então imaginária deste número então complexo. Agora, este que nós temos aqui, por exemplo, este aqui, nós chamamos aqui de unidade então imaginária. Unidade então imaginária. A propósito, nesta aula, se falaremos muito aí da unidade então imaginária, visto que temos aqui então a potência da unidade então imaginária. Então, é isto aqui que nós podemos dizer que então é um número complexo aí. Agora, nesse número complexo, não podemos parar por aqui. O número complexo nós podemos representar da seguinte forma. Agora, quando você quer dizer que aí quer representar a parte real, que é aqui está, eu posso colocar aqui a parte real do número complexo Z, visto que nós chamamos aqui então de Z, será igual a então a A. Então, é assim que você pode representar aí. Agora, se você quer representar a parte imaginária, também pode colocar assim, que a parte aqui está imaginária, aí está, do Z, que seria igual a então a B. Atenção, este A, ou como sendo aqui então o B, são números que pertencem A e B, são números que pertencem ao conjunto de números, aí então, reais. Não te preocupe aí. Nós podemos ter um exemplo só para poder então visualizar aí um exemplo de números complexos. Como assim, Julie? Veja aqui. Nós podemos ter aqui, por exemplo, Z, sendo igual a então a 2 mais o 3i, tá? O 3i. Agora, veja só, este 2, assim como o 3 que está aqui, são números reais. Ou também poderia colocar aí como sendo 2 mais raiz de 2, aí então de i. Ou também poderia ser 3 aqui, tá? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, aí então 3. São exemplos só. Então, esses aqui são números complexos. Ou seja, este é um número complexo. Então, esta parte daqui da de 2, esta parte aqui, nós chamamos aqui da parte aqui real, enquanto que esta parte daqui é a parte aí imaginária. Muita atenção aí. Agora, em uns casos, anota esses conceitos. Vamos a isso. Vamos então anotar esses conceitos. Veja só aqui. Em uns casos, nós podemos ter as seguintes situações. Imagina que a parte real, onde nós representamos RE, aqui tem que ser então RE, que a parte real do número complexo Z, ele seja aqui então aí 0. Quando a parte real do número complexo é igual a 0, este número complexo ele aqui então torna-se ou reduz-se a este formato. Teremos aqui então Z igual a então a BI. Então, quando é nesse caso aqui, nós chamamos, tem um nome específico. Tem um nome muito específico aí. Nós chamamos aqui de número imaginário, ou seja, nós chamamos aqui de um imaginário, um número então imaginário puro, tá? Um número imaginário, aí então, puro. Agora, porque a parte real ele aqui é igual a 0. Mas também, nós podemos aqui então ter que a parte imaginária seja igual a então a 0. A parte imaginária do número complexo Z ser igual a 0 aí. Também tem um nome especial. Tem um nome então especial aí. Agora, quando é nesse caso, nós temos que o Z, ele apenas só fica igual a então a. Visto que essa parte daqui torna-se 0 e desaparece aí. Então, neste caso, nós vamos dizer que este número complexo torna-se aqui então um número então aqui real. Um número aí real. Para que o número seja real, implica que a parte imaginária deve ser igual a 0. Esses conceitos são muito importantes e super cruciais nesta primeira
nesta primeira parte aí. Agora, além desses conceitos, temos também outros conceitos. Muito bem, os conceitos não param por aqui. Muita atenção aí. Nós vimos quando levamos a parte imaginária, ela igualamos a zero, nós ficamos apenas só com o número então real. Ou seja, este número aqui torna-se número então real. Agora, quando nós levamos aquela parte ali, que é a parte real, e igualamos então a zero, o número aqui está complexo, ele aqui está torna-se número complexo, o quê? Puro. Então, anote esses conceitos que são muito importantes. Esses conceitos básicos, ele que são super cobrados ainda no exame de admissão e também na sua escola aí. Podemos continuar? Veja só aqui. Veja só aqui então. Veja só aqui. E vamos a isso. Então nesse número complexo, nós podemos sim continuar com outros conceitos aí então importantes. Muito importante aí. Agora, veja só aqui nesses conceitos importantes. Muito bem, nós sim não podemos parar por aqui. Nós podemos sim continuar aqui. Imagina só. Vamos aqui então ao segundo ponto aí. Não segundo ponto, já é o terceiro ponto. Agora, nós podemos sim ter então conjugado de número complexo. Veja só aqui. Conjugado de número aí então complexo. De número então complexo. Agora, o conjugado de números complexos, como nós vimos que o número complexo nós podemos representar desta forma aí. Ou seja, nós podemos representar como sendo aqui então Z sendo igual a mais então aqui B, I. Agora, o conjugado, qualquer que seja então número complexo, bastará apenas só trocar a parte então o quê? Imaginária. Ou seja, este número nós poderíamos representar como sendo aqui então Z com esta barra aqui que representa aqui então o conjugado, que será igual na verdade a menos então aqui B, BI. Simplesmente nós trocamos esta parte aqui então aqui I imaginária. Este será aqui a parte então, imaginária. Agora, se fosse ao contrário, se fosse desta forma aqui, então o número complexo então conjugado seria este aqui. Ou seja, trocaremos de sinal simplesmente esta parte aqui. Agora, nós podemos também comparar os números. Comparar. Nunca podemos comparar. Imagina só, nós podemos ter aqui então um complexo 1, que será igual a BI, tá? Agora, outro complexo aqui então Z2, que será igual, por exemplo, então, a C, mais então o DI. Agora, esses complexos que nós temos aqui então, o Z1, como sendo o Z2, nunca podemos então comparar, dizer o complexo 1, ele aqui é maior que complexo 2. Não é possível aqui. Mas a única coisa que nós podemos fazer é igualar aqui, igualar. Ou seja, o Z1 igual a, então, a Z2 simplesmente implica o quê? A parte real ser igual aqui então com a parte aqui também real, que essa parte aqui então C, e a parte imaginária, que o B, também ser igual aqui então a parte imaginária, que essa parte aqui então D. Agora, este que poderá ser então aqui igualdade de números complexos. Para que dois números sejam iguais, implica que devem ser iguais a então as partes correspondentes. Imaginário com imaginário e a parte real com a parte real. Agora, vamos continuar aqui. Veja aqui. Da outro ponto que nós podemos sim levar em consideração, além de igualar os números complexos, seria então a potência da parte então imaginária. Agora, veja aqui, eu terei que eliminar esta parte aqui. Anota aí. Eliminamos aqui, só para podermos então ter então espaço. Então, muita atenção aí. Agora, imagina só. Nós podemos escrever aqui então potência, anota aí. Potência da parte imaginária. Imaginária aí. Como assim, Julie? A primeira coisa que nós podemos então saber em relação à potência da parte imaginária é o seguinte. Então, se você tem por exemplo, então, I será igual a raiz quadrada então, de menos 1. Ou seja, o I simplesmente, que é a parte imaginária, não é? Ou seja, a parte imaginária ou unidade imaginária será igual, menos I, será igual então a I. Então, esta parte então, bem importante que você deve saber em relação a esta primeira parte. Agora, tendo em consideração esta parte, que nós sim estamos capacitados em calcular então, aquele primeiro número que nós conseguimos calcular logo no início. Ou seja, por exemplo, raiz quadrada aqui de 4 é possível se calcular de menos 4 nesse caso. Este aqui será igual, nós podemos sim separar. Imagina só, o menos 4 é a mesma coisa. Eu escrever aí, então o 4 vezes menos 1. Agora, pela propriedade aqui de dissociação, nós podemos separar esses dois fatores. Resultando aqui então raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Agora, esta parte aqui, acabamos de ver que é igual a que é igual a I. Então, nós podemos colocar aqui então I.
que resulta, na verdade, aqui raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou seja, ficaremos aqui então com I, então a I vezes 2. Ou simplesmente aqui está 2. Então, é isso que nós podemos calcular. Então, a partir deste momento, você já pode calcular, então, raiz de uma equação em que a I delta é igual, ou seja, é um número, então, que não pertence aos números reais, não é? Que é um número, então, complexo. Ou seja, delta aí é menor aqui, então, do que zero. Dá para se encontrar raízes que pertencem ao conjunto de números, ok? Imaginário. Agora, não podemos parar por aqui. Tem muitos conceitos que nós podemos aqui sim anotar. Agora, veja só aqui. Imagina só que eu leve este número complexo e leve aqui ao quadrado, aqui também ao quadrado. Nós se poderíamos cortar este com este e este aqui. Esses dois fica aí. Agora, cortando aqui, ficamos com o quê? Ficamos com i ao quadrado, que será igual então a menos i. Então, já partimos aqui então, para potências de números imaginários. Então, tendo em consideração ou sabendo esta parte aqui, você se pode ficar então super feliz porque você fará então sucesso comigo aqui. Agora, veja aqui. Nós podemos sim dizer que o i elevado aqui então a zero é igual então a quê? É igual então a 1. Da matemática básica, sabemos que qualquer número elevado a então a zero é igual a 1. Agora, se for i elevado, por exemplo, a 1, este aqui é igual a i, porque é a mesma coisa aqui dizer que então é i uma vez, não é? E então foi repetida uma vez. Agora, i elevado a 2 é igual a quê? Será igual então a menos 1. Já vimos aqui, que é a parte muito importante aí. Agora, i elevado aqui, por exemplo, a 3, será igual nesse caso a, então, a i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é igual a menos 1. Logo, ficaremos então com menos i. Agora, nesse caso, i elevado a 4 será igual a i ao quadrado vezes i ao quadrado. Não é? Que será igual, nesse caso, então, a menos 1 vezes menos 1. Em que resulta, então, em 1. Não podemos parar por aqui. Eu quero demonstrar aqui, então, conceitos muito importantes que vão te levar a tornar um craque de verdade. Agora, veja só. Temos aqui, então, i elevado, por exemplo, a 5, que será igual, então, a i na 4 vezes a, então, i. Agora, este caso, i na 4 é igual aqui a 1. Ficamos com i, 1 nesse caso, vezes i. Em que resulta, na verdade, aqui simplesmente aqui então é i. Agora, i na 6 será igual a i então elevado a 5 vezes i. Mas i na 5 é igual a i. Teremos então i vezes i. I vezes i é igual a i então ao quadrado. Em que esta conta aqui resulta então em menos 1. Agora, i aqui então na 7 será igual a i na 6 vezes i na 5. E em que este resultado aqui, na verdade, dá quanto aí? I na 7 é igual a i na 6 vezes i elevado então a 1, não i a 5. Muita atenção aí, elevado a 1. Em que i elevado a 6 é igual a menos 1, ficamos então com menos 1 vezes i aí, em que resulta então em menos i. Agora, i na 8, por último aqui, será igual a i na 7 vezes i na 1, que será igual a então i na 7 é igual então a i menos 1 vezes a então 1. Nós sabemos que menos 1, ou seja, i vezes i é igual a menos i vezes i é igual a menos i elevado ao quadrado. Mas i elevado ao quadrado é a mesma coisa menos, a então menos 1, em que resulta aí em 1. O que é que eu quero demonstrar com isso? Agora sim você pode abrir o olho na web para piscar neste momento aqui. Agora, o que eu quero demonstrar aqui, na verdade, é o seguinte. Veja aqui. Veja só aqui. Então, os conceitos muito importantes, na verdade, é descobrir que, partindo aqui, então, do ponto 1, partimos aqui, então, do ponto 1 até um ponto aqui, então, 4, e também partimos aqui do ponto, por exemplo, aqui, então, 5, até um ponto, então, 8. Aqui é uma repetição. Veja só, daqui é i. E aqui é que é i. Aqui é menos 1. Aqui é menos 1. Aqui nesse caso é menos i. Aqui também é menos i. Aqui é 1. Aqui então é 1. Ou seja, a cada 4 repetições, a cada 4 números complexos, essa parte imaginária, né? A cada 4 i's consecutivos, não é? Em que a expoente aqui o número aqui, por exemplo, natural, há uma repetição. Há uma repetição só. Ou seja, com este conceito, nos leva em si a muitos conceitos muito importantes aí. Imagina que o i elevado então a 4. Este aqui é igual a quê? É igual então a quê?
é igual aí a 1. Corresponde aqui. Corresponde aí, então, aí. Então, i elevado aqui a 8 é igual, nesse caso, a 1. I elevado, por exemplo, a 16 é igual a, então, aqui, é igual a 1. Também i elevado aqui a 12 é igual a 1. Mas como assim, Júlio? Como é que você sabe que i elevado a 12 é igual a 1? Muita atenção. Muita atenção aí. A cada expoente que é múltiplo de 4, a cada expoente que é múltiplo de 4, o resultado aqui está igual a 1. Então, com esse conceito, nós podemos sim deduzir aqui algumas fórmulas. Cada vez que você tiver, por exemplo, i elevado a 4 vezes n, em que este n ele que pertence ao conjunto de números inteiros, você pode afirmar categoricamente que é igual a 1. Muita calma aí. Abra olho aqui, abra olho e tenha visão, tá? Tenha visão aí. Agora, imagine só, por que eu estou a afirmar isso aqui? Estou a afirmar isso porque a cada aqui então 4 repetições, nós temos aqui então um número, ou seja, a cada 4 repetições, sempre a história aqui se repete. Aqui ficamos com i, como eu mostrei, aqui está menos 1, aqui então i, ou seja, essa história aqui se repete. Por exemplo, aqui está i elevado a 12, como eu acabei de mostrar, seria igual aí a 1, porque já foi repetido aqui então 4 vezes. Isso implica que expondo aqui é múltiplo de 4. Agora, não podemos parar por aqui. Imagine só, o i elevado a 4, n, mais aqui, mais 1. Então, quando é elevado a 4n mais 1, isso implica o quê? Repetiram 4 vezes, 1, 2, 3, 4, e depois somar aqui então expoente aqui mais uma unidade. Mais então uma unidade, em que cai exatamente aonde? Em que cai exatamente aqui. Então, quando você tem um múltiplo de 4, mais uma unidade, implica que este aqui é igual a quê? É igual então a i. Agora, por exemplo, i elevado a 4n, 4n mais 2, este aqui será igual, implica que repetir aqui então 4 vezes e acrescentar mais 2 unidades. Imagina só, repetir 1, 2, 3, 4 e depois acrescentar 1, 2. Ou seja, cai exatamente aqui o quê? É menos 1. Teremos aqui então menos 1. Agora, i elevado a 4n mais então 3, cai aqui então aí é menos i, e elevado aqui então a 4n mais 4, agora este aqui cai na verdade então é 1, ou seja, já chegou aqui. Então, este aqui é muito importante para nós calcularmos aqui então potências de elevada, ou seja, de elevado então é expoente. Não é para se preocupar em relação a este assunto. Muita atenção aí. Agora, veja só aqui. Então, onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar também a alguns teoremas, tá? Alguns conceitos também fundamentais aí. Agora, quero que você então veja aqui ao lado. Quero apresentar aqui então uma coisa muito importante. Caso você tenha aqui, por exemplo, i, tá? Caso você tenha i, imagine só, veja só aqui. Caso tenha aqui então, por exemplo, i elevado aqui então menos k, em que expõe daquele número negativo. Veja que todo esse expoente aqui então não foi negativo aqui. Quando é negativo, você basta colocar que isso aqui é igual a, então, a menos 1 elevado aqui então a k vezes o i na k. Então você pode sim grimpar aí, tá? Nós podemos sim grimpar esta parte aqui, porque é muito importante e super crucial aí, tá? Super mesmo crucial. Então anote aí. Agora, acorda sim. Antes de você começar a tentar sonegar, vamos te apresentar alguns exemplos. Só para poder tentar ficar super craque aí. Veja aqui, o primeiro exemplo é o seguinte. Nós podemos sim ir a então nosso primeiro então aí é exemplo, tá? Uma tela aí então, uma tela preta e vamos colocar, por exemplo, o nosso primeiro aí então exemplo. Veja só, por exemplo, o i elevado a 2024. Como é que você pode calcular essa parte aqui? Atenção! Quando é 2024, o que nós podemos saber aqui é saber se bem que esta parte aqui, ela aqui então está em que posição? Ou seja, está em que formato? Nós temos aquele formato, por exemplo, i elevado aqui está aqui a 4n mais 1, ou i elevado aqui está a 4n simplesmente, ou i elevado aqui está a 4n mais 2, ou i elevado a 4n mais 3. Está em que dessas posições? Sabemos quando equivale a cada uma dessas posições. Agora, veja só aqui. Nesta parte aqui, a única tua missão será de levar esse expoente daqui e dividir por 4, tá? Divide então por 4 aí. Veja só, temos aqui então 2024 dividido
Dividido aqui nós podemos sim dividir nesse caso por 4. Agora nós podemos sim levar este aqui, atenção, 2024 aqui. Eu quis escrever aqui 2024. Agora 2024 dividido nesse caso aí então por 4. Agora nós podemos sim levar sim, por exemplo, esta parte aqui que é 200 aí então e 2. Mas isso, 202, nós podemos colocar aqui 50, não é? 50 vezes 4 é igual a então 200. Esta parte que você domina aí, de divisão, né? Agora, nesse caso, aí 200 e 202 menos 200 é igual a então 2. Agora, nós podemos baixar esse 4 para aqui. Em seguida, vamos procurar o número que nós podemos colocar aqui, a saber, esta parte aqui de divisão. Vamos colocar aqui então 6. 6 vezes 4 é igual a 24, e o resultado aqui então é igual a, então, a 0. Ou seja, 2024, ou seja, i elevado a 2024, i elevado a 2024 é a mesma coisa. Nós colocamos aqui então i elevado a quem? A 4 então, vezes 500 então, e 6. Ou seja, este número aqui, que é 2024, é matemática básica. 2024 é igual, então, a 500, tá? Leva esta parte que multiplica por 4, que é 506 vezes 4, e some aqui está pelo resto. O resto ainda é 0, mais 0. Então, 2024 é igual a esta parte, em que é a mesma coisa escrever 4 vezes 500 então, e 6. Agora, como estamos neste formato, que é apenas um múltiplo então de 4, este resultado então resulta em 1. Ou seja, está na posição 4, nas posições 4. O resultado sempre é quando é a potência da parte imaginária, que é a unidade imaginária nesse caso, resulta sempre então em 1. Então é mais ou menos assim. Agora, em outras situações, por exemplo, então, i elevado a quinta a 21, na verdade, não é para se castigar aí. Terá que levar, na verdade, o próprio 21 e divide por 4. Façam-se com tudo, tá? Façam-se com tudo. Imagina só, aqui ficamos com o quê? Com 5. 5 vezes, 5 vezes 4 é igual a 20. Aqui ficamos com 1. Então, o 21, na verdade, é igual a 5 vezes 4 e soma aqui então 1. Ou seja, 4 vezes, tá? Esta parte aqui é a mesma coisa. Vamos colocar aqui. É a mesma coisa, então, escrever 4 vezes n, em que o n pertence a quantos números inteiros? Em que este inteiro, então, é o 5 aqui, é o 5. 4n mais 1. Está neste formato aqui. Então, implica o quê? Implica que esta parte que é a mesma coisa, vou escrever aqui, então, i elevado a quinta a 21, ou seja, 4 vezes 5 mais 1. Isso quer dizer que você está na segunda posição, ou seja, é a mesma coisa colocar i elevado aqui então a 1, tá? É a mesma coisa elevar ao resto. Atenção, por curiosidade, na verdade, é a mesma coisa nós levarmos aqui então aqui ao resto. Tá? Muita atenção. Então, este resto aqui então é 1, que será igual a quanto aqui? O i elevado a 1 é igual então a 1. Caso você não tenha decorado esta parte aqui, então sempre leva o resto que é 0, por exemplo, neste caso aqui. Aqui seria a mesma coisa i elevado aqui está 0, que é a mesma coisa 1. Aqui também, como o resto aqui está foi 1, você eleva aqui então o resto. Caso não tenha decorado essas partes aqui, de qualquer forma você nunca mais erra aí. Agora, imagine só que eu coloque i elevado aqui está a menos 81, em que o expoente daquele que é negativo. Esta parte aqui complica para muitos estudantes aí, mas a partir de agora nunca mais vai ter dúvida aí. Então, como resolver esta parte? Eu apresentei uma fórmula muito importante aí. Esta aqui será igual a que a menos 1 elevado a quê? Elevado a 80, tá? Elevado a 80 vezes, então, o i elevado a 81. Quando é i elevado a menos k, em que este k aqui é negativo, é a mesma coisa colocar aqui então menos i vezes o i elevado aqui então a k. Ou seja, o menos i elevado a k vezes o i elevado aqui então a k. Anote isso aqui para você poder ficar então realmente craque aí. Em que o menos 81 elevado menos 1 elevado a menos 80, menos 1 elevado a 81 é igual a, então, aqui, é igual a menos 1, visto que o expoente aqui então é ímpar. Enquanto que esta parte aqui nós procedemos à resolução normal. Teremos aqui então 81, dividido aqui então por 4. Aqui ficamos com 2. 2 vezes 4 é igual então aqui a 8.
Aqui, a mesma coisa eu colocar aqui então 40, 20. 20 vezes 20 é igual, 20 vezes 4 é igual a 80. Fazendo subtração aqui, ficamos então com 1. Ou seja, o resto aqui é 1. Então, este número que nós temos aqui, então, que é i elevado a 81, está no formato i elevado a 4 vezes n mais 1, tá? Em que é igual a quê? É igual então é igual a i. Aqui é i aqui. É igual então a i. Ou seja, terá que levar, por exemplo, aqui i elevado a quê? Ao resto, simplesmente. É igual a quem está i elevado ao resto. Em que esta operação resulta em menos i. Então, é mais ou menos coisa que você pode operar com tudo aí. Assim, nunca mais irá errar assunto relacionado a números complexos. Vamos partir para o nosso primeiro exercício. Vamos a isso. Disse antes o primeiro exercício. Determine o complexo Z de modo que esta parte aqui não seja igual a esta parte aqui. Atenção, aqui é simples. Aqui temos complexo Z, em que esse complexo Z nós podemos sim anotar aí. Na sua forma geral, será igual a quem está, por exemplo, a A mais o BI. Então, aqui onde aparece o Z com esse traço é igual a A menos o BI. Ou seja, este complexo aqui, ele aqui é conjugado. Conjugado sempre trocamos esta parte, como expliquei nas anotações anteriores. Então, nós podemos levar, por exemplo, essas anotações e substituir no lugar certo aqui. Nós criamos aqui então o complexo Z, em que esse complexo Z, ele aqui está no formado A mais o BI. Muita atenção aí. Veja só que ficamos com 3 vezes, o lugar de Z, vamos colocar esta parte aqui. Ficamos então com A mais o BI, mas aqui ficamos com 2 vezes, então o número aqui está conjugado, né? Complexo conjugado, que é este aqui. Teremos aqui então A menos o BI, que será igual a 2 menos 4A então I. Atenção, 3 vezes esta parte vamos distribuir, né? Matemática básica aí. Ficamos com 3A, ali teremos o 3A, mais o 3 vezes esta parte ficamos com 3BI, tá? 3BI, mas aqui ficamos com 2 vezes A, mas então menos, não mais aí. Este vezes este e este vezes este. Ficamos então com menos BI, que será igual a 2 menos 4i aí. Agora, neste caso, nós podemos sim aí fazer operações. Mas só, 3A com esse 2, ficamos aqui então com 5A. Quando que esse 3i, com este aqui ficamos com menos o BI, fazendo aqui então a conta de subtração. Será igual a quem está 2 menos o 4i. Imagina só, aqui temos números complexos aqui. Temos esta parte aqui, então terá que prestar então muita atenção. Imagina só, veja só. Aqui temos o número complexo deste lado, o número complexo deste lado. Então temos que aplicar aquela propriedade de igualdade de números complexos. Para que esses números complexos sejam iguais, implica o quê? A parte aqui está real, que é a parte que envolve aqui está aí a unidade imaginária, deve ser igual aqui também a parte, esta parte aqui que é a parte real. Ou seja, o 5A deve ser igual a quem está aqui? A 2. E aqui também menos B deve ser igual a quê? A menos 4. Então, ficamos aí então com A é igual a 2 sobre 5, né? Levamos este 5 para aqui, vai dividindo. Aqui nós podemos multiplicar então por menos 1, que será igual a quem está B, igual, então aqui a 4. Então, já temos o A, já temos B. Basta levar esse complexo que nós queremos substituir no lugar certo. Ou seja, o complexo procurado será igual a, então, a 2 sobre 5 mais 4i. Então, este é o nosso complexo aí procurado. As operações, sem essa aqui eu acabei de fazer aqui, são bem simples aí, tá? Para o exercício número 2, temos o seguinte. Para que valor de x, o número complexo z ele é imaginário puro. Muita atenção. Nós temos aqui então o número imaginário puro. Quando nós introduzimos números complexos, nós vimos que o número complexo z igual a, então, a A mais o BI, tá? Então, este número complexo aqui, para que ele seja um número imaginário puro, implica que a parte dele aqui então real deste número complexo z deve ser igual a zero. Mas atenção aqui. A parte imaginária, ela que não pode ser mais ser igual então a zero. Porque se a parte imaginária então for igual a zero, esse número aqui então não será mais um número complexo puro. Ou seja, a parte imaginária sempre deve ser diferente de zero. Para que o número então seja um número complexo, ele aqui está puro. Então, neste caso, analisando bem esse número complexo que já foi dado aqui, que foi fornecido nessa nossa questão, nós temos que esse número complexo tem a parte imaginária e tem a parte real. A parte imaginária é aquela parte em que não envolve aí o i, ou seja, não envolve
a unidade imaginária. Então, esta parte é exatamente esta parte aqui. Enquanto que esta parte aqui, onde envolve a parte imaginária, nós chamamos daquele daqui é o lado de número, então, imaginário. Então, com isso, nós podemos levar que esta parte deve ser igual a zero, para que esse número aqui seja um número complexo puro, mas devemos garantir que esta parte aqui, então, seja diferente de zero. Então, com essa informação, nós podemos colocar aqui. Veja só aqui, ficamos com 5, 5x menos 10 deve ser aqui que está igual a zero, e por sua vez, y mais 4 deve ser aqui que está diferente de zero. Então, resolvendo esse sistema, ficamos com o seguinte. Aqui está esse 10, nós podemos passar para este lado, aqui está vai negativo. Teremos aqui está com 5x igual a 10. Enquanto que essa parte aqui nós podemos passar esse 4 aqui para aqui, fica menos, ou seja, ficamos aqui então com y igual então, o diferente aqui, diferente de menos 4. Em resumo, nós teremos aqui então, nós ficamos sim, aí então o x igual, esse que nós passamos para lá vai dividindo, visto que está aqui a multiplicar, ficamos com x, 10 que divide então por 5. Aqui ficamos com y diferente de menos 4, mantemos aí. Então, por fim, ficamos com o quê? Y diferente de 4, menos 4 nesse caso. Enquanto aqui, então, aí o x, ele aqui deve ser igual a 2. Então, vamos procurar nossa alternativa correta. A alternativa correta, então, é exatamente a opção A. Então, é isso que nós devemos fazer aí. Agora, passando-se para a questão de número 3, que é a nossa última questão aí. Então, veja só, temos aqui essa expressão que é bem gigante aí, que para muitos pode assustar, mas essa expressão também é que é bem simples de ser resolvida. Então, imagina só. Nós temos aqui então em cima, temos 1 mais i elevado a 1. Temos ali então i, ou seja, temos então 1 mais i elevado a 1, mais i elevado a 2, mais i elevado a 3, mais então i elevado a 4. Esta soma, ela continua até i elevado a 1999, dividido por essa expressão aqui. Então, o que eu quero que você entenda é de que nesta parte aqui, essa soma, ela tem algo muito interessante. Veja só, aqui temos aqui então começando neste ponto aqui, como nós vimos, começando no ponto 1, que é i elevado a, começando no ponto i elevado a 1, até i elevado a 4, se você fazer então todas essas somas aqui, ela aqui está dá zero. Porque i elevado a 1 é igual a i. I elevado aqui a i elevado a 2 é igual a menos i. I elevado a 3 é igual então a menos i aqui é menos 1. Então, i elevado a 4 é igual então a 1. Quando você soma estes resultados, quando você soma então todo esse resultado, dá 0. Então, a cada quatro parcelas, dá então 0. Esta parte aqui dá então 0. Também a cada outros 4 dará então 0, até que o número então chegue a 1999. Algo interessante que nós podemos descobrir aqui é o seguinte: quantas somas ou quantos grupos de 4 existe de i elevado a 1 até i elevado a 1999. É muito simples de saber. Basta levar então aqui i elevado a, ou seja, basta levar aqui então o 1999, dividir aí tá por 4. Dividindo i elevado, ou seja, dividindo o 1999, aí então por 4, ficamos com o seguinte. Imagina só, aqui temos 199, eu posso agrupar esta parte aqui. Ficamos aqui então com 49. Então, o 49, vamos fazer aqui, 49 vezes 4, ficamos com o quê? 4 vezes 9 é igual a 6, ficamos com 36 nesse caso, colocamos 6 e deixamos o 3 ao lado. O 4 vezes 4 é igual a 16. O 16 mais o 3, ficamos com 19. Teremos aqui então 19. Então, esta multiplicação este vezes este, ficamos então com 196. Fazendo a subtração, aqui ficamos com 3. Então, nós podemos baixar esse 9 para aqui. Esta parte de divisão você já domina aí. Teremos aqui então 9. Aqui colocamos o quê? Aí colocamos o quê? Colocamos, nesse caso, o 9. 9 vezes 4 é igual a 36. E o resto aqui é igual a quê? A 3. Então, existe aqui 499 vezes 4 parcelas, mas então aqui é acrescido 3. Então, até na posição 1996, que corresponde a 1999 menos 3, que será igual a 1996, aí então se anula. Até nesta posição, partindo de 1, se anula. Mas na posição seguinte, que seria nesse caso i elevado a 1987,
o resultado aqui então começa a se repetir, ou seja, será igual então a I. Ficamos então com I. Então, o I elevado a 1988 será igual a menos I. O I elevado a 1990, e, nesse caso, 1990, e aí então, e 7 é igual a este. Então, o I elevado então, a 1990 aí, e 8 é igual a este. Então, 1999 será igual então, a menos I. Então, nós podemos substituir então, esta parte para a parte restante. Porque até nesta posição, nós vimos que o horizonte se anula igual a zero. Tanto faz para nós. Então, esta soma será igual. Veja só aqui. Ficamos então com o quê? Com 1. 1 não mexemos ali. E não mexemos. Então, na posição seguinte, nós teremos aqui então aí mais i. E a seguir ficamos então com menos 1. E logo aqui então por fim ficamos com menos i. Dividido então por 1 mais i, mais nesse caso i ao quadrado. Nós podemos se cortar este com este e este com este. Em cima aqui no numerador, ficamos exatamente ali então com 0. Nós podemos colocar aqui. Aqui então no numerador, nós ficamos exatamente aí com 0. Enquanto no denominador, nós temos essa expressão aqui, i mais 1 mais i ao quadrado, em que esta operação resulta então em 0. Visto que o 0 que divide então, por um número aí, então, é igual aí, tá, a 0. Então, exatamente assim. Esse é o nosso resultado então, super gigante. Ela então resulta aqui então em 0. É isso que eu tinha que fazer aí.